Olá para você, nós estamos começando hoje um novo projeto nas redes sociais da Máxima FM, é o Reverberando. Inicialmente pensado para ser um podcast, ele vai ser muito mais que isso, porque nós vamos utilizar esse bate-papo semanal para alimentar todas as nossas redes sociais. Então, uma vez por semana, nós temos esse encontro com você pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da Máxima FM, para que a gente possa levar até você um pouquinho do que está acontecendo de principal em Coronel Vivida e no sudoeste do Paraná, a partir do nosso ponto de vista. Meu, Thiago Denardi, Lincoln Busata e Matheus Guima. E além disso, nós teremos em próximas edições convidados também que nos ajudarão a fazer essa reflexão semanal. Então, esperamos que esse seja o primeiro, né, de muitos, ou a primeira de muitas edições do Reverberando para as nossas redes sociais. Por isso, vamos esperar que a gente tenha bastante disposição. Eu acho que esse não será um problema, para que a gente possa aqui trocar uma ideia e refletir um pouquinho sobre os principais assuntos. Não é, Lincoln? Não é, Guima? Olá. Olá, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Exatamente. A gente acho que vai trazer, a proposta é trazer informações, trazer um conteúdo de uma maneira mais opinativa, trazendo diversas posições, diversas opiniões em relação a algo que venha estar aí nos rodeando ou até nos guiando no momento, numa atual conjuntura, né? É isso aí, tudo bem, pessoal? Estamos juntos nesse novo projeto que o Thiago comentou aí, para a gente comentar sobre vários assuntos que estão bombando no momento, seja no Brasil, mas a gente vai trazer para o nosso cotidiano aqui no Sudoeste Paranaense também. É isso aí. A gente vai falar de tudo um pouco, não temos nenhuma restrição a assunto, mas claro que o nosso objetivo será sempre buscar abordar do ponto de vista local e regional aqueles temas que no momento têm demonstrado assim, um interesse maior das pessoas e do nosso próprio público, do público da Máxima, no rádio e também nas redes sociais. E aí, para essa primeira edição, para essa edição piloto, obviamente que nós não poderíamos deixar de falar do coronavírus, que já há alguns meses, algumas semanas, nos impôs uma realidade que até então a gente ainda não conhecia, que até então a gente ainda não tinha vivenciado, né? E por isso, essa é a temática principal dessa primeira edição do Reverberando. E aí ontem, quando a gente pensava na reunião de pauta, quando a gente fazia a nossa reunião de pauta, né, para definir essa primeira edição, eu acabei abordando aqui, apontando alguns tópicos para a gente comentar, e o primeiro deles é que já há mais de 2 meses nós estamos vivendo com todas essas limitações, distanciamento social, regras diferentes, uso de máscara. Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer é como é que nós estamos lidando com isso, depois de mais de 2 meses? Nós aprendemos que essa é a nossa nova realidade, a gente já sabe conviver com isso. Como é que a gente está lidando com isso, pessoal? Cara, são 2 meses, diferentes da nossa vida, uma coisa que a gente nem imaginava algum tempo atrás que pudesse acontecer, e agora a gente está vivendo essa quarentena, ela estava mais, vamos dizer assim, mais rígida algumas semanas atrás, agora aos poucos isso já vai se flexibilizando, mas é uma nova rotina, O pessoal que estava acostumado a festar na sexta-noite já trocou, a festa pela casa, o pessoal não está mais jogando futebol, enfim, é uma nova rotina, o pessoal tem que achar novas maneiras aí, ou tá achando novas maneiras aí de conviver com esse isolamento, conviver com essa quarentena sem fazer as mesmas coisas que fazia antes, Os 2 meses desafiadores e agora para o futuro próximo ver, se isso termina ou se tem alguma previsão, ainda não se tem, mas de poder tentar, entre aspas, voltar à nossa vida normal de antes. E aí, Link, como é que a gente está lidando com isso? Eu acho que demorou um pouco, talvez, para as pessoas entenderem a real gravidade da situação,
diante do problema, né? Muitas pessoas, a gente vê em todos os lugares, eu acredito que em praticamente todas as cidades houve a resistência dos demais para praticar o isolamento. Aqui em Coronel Vida foi, se eu não me engano, dia 20 de março, né, que deu, Léo, o fecha, e isso aí, hoje a gente vê que o reflexo, a gente vai comentar, acredito que depois a respeito da parte econômica, mas essa questão econômica interferiu bastante nesse isolamento de agora, né? Nisso aí, nesse respeito, nesse comprometimento com as pessoas em relação a estar isolado, a estar usando máscara, a estar usando álcool gel, aquela ideia de eu não contamino você, você não me contamina também. Hoje, a gente vê que tem a adesão dos demais. E a gente percebe justamente lugares que não teve isso e que estão sofrendo, estão tendo grandes dificuldades em relação ao controle, né, da propagação aí do coronavírus. Eu acho que a gente ainda não aprendeu a viver com essa nova realidade. Claro que tem uma parcela significativa das pessoas que demonstra esse comprometimento que vocês mencionaram, né? Desde deixar de lado uma atividade de lazer, como é o futebol, que o Guima citou, até pensar no fato de que se eu me cuidar, eu posso estar cuidando do outro, como é o caso da necessidade de usar máscara, né? Mas eu acho que, no geral, as pessoas ainda não aprenderam a lidar muito bem com isso, porque a gente ainda vivencia, a gente ainda percebe, mesmo depois de 2 meses, que muita gente continua ou não tomando os cuidados, ou tomando os cuidados parcialmente, mas sabendo que poderia ser, vamos dizer assim, esse cuidado poderia ser um pouquinho maior, deixar de fazer algumas coisas em dados momentos em que essas coisas não são necessárias, por exemplo, sair a família inteira de casa para ir no mercado quando poderia ir uma pessoa, né? É uma situação simples que eu estou mencionando aqui para tentar contextualizar. Eu acho que, no geral, a gente tá sendo colocado diante de uma situação nova e que talvez 2 meses seja um tempo ainda muito curto, muito breve para a gente realmente absorver essa nova realidade e entender que talvez as coisas não sejam mais como elas eram antes. Pelo menos nesse momento elas não são mais como elas eram antes, né? Não. Então e também eu acho que seria até um exagero da nossa parte acreditar que a essa altura do campeonato todo mundo ia tomar os cuidados assim, com 100% de... Como é que eu posso dizer? Com 100% de compromisso, né? Então, acho que, como qualquer coisa, é normal que algumas pessoas se cuidem mais e outras menos, mas o que a população precisa entender é que alguns hábitos que nós tínhamos precisam ser deixados de lado, né? Porque senão talvez a gente demore muito mais tempo para passar por isso, né? Pode falar. Você falou ali, Thiago, né, das pessoas que iam no mercado com a família toda, né? A gente passou por isso há algumas semanas atrás, como o Lingo falou, ali do dia 18 de março ao dia 20, né, que o pessoal ficou sabendo que estava chegando do Brasil e daí foi uma correria, todo mundo começou a fechar as portas do comércio, teve 2 semanas ali, né, que o pessoal ficou em casa mesmo, e daí teve muita discussão por conta disso, né, eram limitadas as pessoas que poderiam entrar no mercado, hoje aqui em Coronel pelo menos não está mais assim, o pessoal continua entrando, quando tem muita aglomeração, daí o pessoal, né, dá uma trégua, fala assim, ó, fica ali fora que depois você entra. Mas desde aquele dia, o pessoal também, como você falou, não estava, alguns não respeitando, indo para o mercado, né, com muitas pessoas, algo que não era necessário. Você falou uma coisa interessante, né? Será que a nossa realidade agora não vai ser exatamente assim? Né? Tem muita gente fazendo a mesma pergunta, né? Será que a gente não vai ter que conviver com o coronavírus por algum tempo ainda, né? No nosso meio ainda, meio que, vamos dizer assim, assombrando a galera aí, né? Porque a previsão de uma vacina, né, depois a gente vai falar um pouco mais de detalhes, era de 18 meses, mas isso há 2 meses atrás. Né? Agora o pessoal já está investindo mais, os países já estão achando, né, alguns outros remédios, outras saídas assim para amenizar essa pandemia. Mas fica a reflexão, né? E se agora a nossa realidade é essa, né, de por um tempo até maior ficar sem contato, ficar sem poder
né, ir em festas e tudo mais. A nossa realidade, com certeza, mudou agora, como você falou. Mudou e mudou de uma maneira meio obrigatória, né? Eu acho que essa resistência... E repentina, exatamente. Uma questão emergencial, até a resistência, eu acredito, teve muitos pela parte da ignorância mesmo. Ignorância, não digo ignorância de burrice, mas ignorância pela falta de conhecimento em relação à causa. E eu percebo que muitas pessoas resistiram a isso pela teimosia mesmo. Sim. Devido a essa ignorância, ao invés de pecar pelo excesso de cuidado, isso é besteira, isso é um boato, isso é a mídia que está aterrorizando o povo. Isso. Então a gente teve bastante isso no início até ter esse entendimento, e eu acredito que a gente vinha de uma herança recente da greve dos caminhoneiros, de tudo parou, vamos correr pelo mercado, vamos correr para os mercados, vamos estocar comida porque talvez nunca mais vamos poder comer na vida. Então, até o pessoal brincava o apocalipse zumbi, que era bem parecia aqueles filmes, aqueles seriados que a gente assiste, e as pessoas desesperadas no mercado. Lembra o álcool gel? Meu Deus do céu. No começo desapareceu, né? Desapareceu, o absurdo que era você comprar. Tinha pessoas, empresas, se aproveitando disso, cobrando 50, 60 reais um tubinho pequeno de álcool gel, e os demais, nessa questão desesperadora, pagando, né? É verdade. Então, a gente teve mudou a questão cultural, acho que diante de uma situação que nem essa, se tiver novamente, eu acredito que será diferente. Foi inusitado para todo mundo, governantes com opiniões divergentes. No nosso país, olha como que foi, como está sendo aqui. Um governante fala uma coisa, o outro vai lá e desmente ele, ou diz que é o contrário, e a gente, diante de uma falta de informação, não consegue ponderar quem é quem, ou a população, o povo em geral, não consegue ponderar e dizer quem é quem nessa situação, né? Acabou virando uma grande discussão política também, né? Quem defende um governante se posiciona de um jeito, quem defende outro governante se posiciona de outro jeito totalmente diferente, mas não talvez da forma como essas posições deveriam ser tomadas, analisando condição de segurança das pessoas, a capacidade da economia de superar isso, mas simplesmente porque aquele político, o político X ou o político Y, disse alguma coisa, e por ter essa opção política, a pessoa acaba tomando aí adotando uma opinião extremista que só contamina o debate e muitas vezes coloca num segundo plano outras questões que são muito mais importantes, né, do que o aspecto político nesse momento. Mas infelizmente a gente sabe que a política acaba sempre estando no meio de tudo, mas me parece que nesse momento aí de coronavírus, essa discussão com viés político, ela foi intensa demais, né? Ela trouxe assim alguns prejuízos pelos quais a gente não precisava passar num momento que já era por si só muito delicado, né? Eu falei do mercado antes, mas é só um exemplo, tá? Porque se uma pessoa, e aí vale para qualquer outro comércio, para qualquer outra atividade, né? Digamos que se uma pessoa da família pode ir no mercado e fazer tudo sozinha, para que ir todo mundo, né? Foi só um exemplo que eu quis mencionar para tentar ilustrar que de fato a realidade é outra, né? Mas nada contra o mercado, não é isso. Acho que serve para qualquer coisa, para o posto de combustível, para a loja de roupa, para visita, alguém que está precisando de uma visita, né? Para que todo mundo, se pode ir uma pessoa. Enfim, essa foi a ideia que eu tive quando eu mencionei o mercado antes, porque é um lugar que costuma sempre levar mais pessoas do mesmo núcleo familiar, né? A questão ali, né, da divergência política acabou sendo ruim para o país, né? Porque o país já tinha um problema. Aí se criou outro problema, né? Ficou dois problemas, né? De um lado a política e do outro lado a saúde, né? E ninguém se entende, não tem uma linha só de raciocínio, né? O pessoal tem várias opiniões, porém as opiniões são muito divergentes e isso acaba, né, criando, né, uma discussão muito grande, né? E aí vai polarizando, né? Partido daqui, partido dali, opinião daqui, opinião dali, e ninguém ganha nada com isso, né? Pelo contrário, né? O pessoal só tem muito a perder com toda essa discussão e essas brigas aí. Bom, vocês mencionaram quando a gente começou a falar aqui que no começo fechou tudo, né? Fechou o comércio, as pessoas ficaram em casa,
e de repente esse fechamento ele foi sendo flexibilizado e hoje a gente vê uma situação quase que normal nas cidades. Eu acho que essa é uma boa discussão que a gente tem que fazer aqui, nem que seja rapidamente, né? Isolamento versus rotina. Eu, sinceramente, no começo, eu acreditava que o isolamento era o melhor a ser feito. Mas, com o passar das semanas, a gente conseguiu visualizar, pelo menos na nossa realidade, estamos numa região em que as cidades são pequenas, ou no máximo médias, né, se comparadas a grandes centros, e a gente consegue perceber que nesses locais um pouco menores, onde não há tantas aglomerações em espaços públicos, em estabelecimentos comerciais, aparentemente as coisas podem funcionar com algumas restrições, né? Eu acho que esse pelo menos para nós aqui do interior, eu acho que essa é uma discussão que está bem encaminhada assim, para uma posição quase que pacífica. Fechar tudo realmente não é o caminho, ou vocês pensam diferente? Não, eu acredito, né, nessa questão aí, de que o comércio ou as empresas devem funcionar com medidas restritivas. Os empresários têm que ter essa consciência e, principalmente, as pessoas, os clientes têm que ter essa consciência. Você vê que na questão de 2 pesos e 2 medidas, na Páscoa, no final de semana ali da Páscoa, que teve ali, tinha lojas que trabalhavam na época, né, que trabalham com chocolates, e a gente via que existia mesmo assim uma fila na frente. Então, naquela época, trabalhava-se dessa forma, mesmo com controle. O supermercado, distanciamento. Então, a gente percebeu que daquela época para cá, essas medidas funcionaram. Então, por que não a gente ir com cuidado e de uma forma gradativa retomando as atividades? Muitas empresas voltaram ao normal, com o fluxo menor. Eu só vejo que as empresas que têm eventos que dependem de aglomeração estão sendo extremamente prejudiciadas nessa época. E eu, nesse momento, hoje, dia 30, não tenho um posicionamento em relação a isso. Se faz um evento com distanciamento ou como que é feito, mas em relação ao comércio, a minha opinião que deve trabalhar respeitando todos os cuidados estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E aí, Lima? A questão da flexibilização, né, eu acho que vai muito de cidade para cidade também, né, porque a gente viu nessa última semana um aumento considerável de casos em Coronel Domingos Soares, por exemplo, né, em um dia saiu de 13 para 30, né, casos confirmados na cidade. Então eu acho que vai muito de cidade para cidade, né, a administração municipal, ela faz um balanço de como está a situação e daí, né, vai flexibilizando, abre isso aqui ou não abre, segura um pouco mais. A economia sofre bastante, vai sofrer no Brasil inteiro, nas cidades grandes já sofre, imagina para as cidades pequenas, né? Então isso vai se acentuar ainda mais. A gente teve um aumento muito considerável no número de casos no Paraná durante essa semana, exatamente por conta da flexibilização, né? Não exatamente por conta disso, mas vindo junto a isso, flexibilizou e quando flexibilizou, os casos aumentaram no Paraná, né? Hoje a gente tem 4.236 casos no Paraná de coronavírus, com 173 mortes pela doença. E o agravante é que chegou o frio, né? Chegou o frio, muita gente a imunidade baixou, e daí o pessoal está ficando doente com mais frequência. Mas acredito que a flexibilização, ela deva vir gradativamente, óbvio que os governantes sabem disso, né? Mas também vendo a situação de cada município, né? Por exemplo, Coronel Domingos Soares é um município muito pequeno, né, que acho que deva, talvez por 1 ou 2 semanas, adotar uma medida, né, de fechamento novamente até conter isso aí, porque a previsão é que tenham, né, perto de 100 casos em Coronel Domingos Soares de coronavírus. E assim, né, para as outras cidades, Pato Branco também aumenta, né, 2, 3, 1, a cada dia sempre tem algum caso novo, pelo menos na semana sempre tem. Então acho que tem que tomar os devidos cuidados, sim, mas claro que não pode deixar a economia de lado, até porque os municípios, para a sua sobrevivência, precisam do comércio aberto. Assim, o que as pessoas precisam entender, rapidinho, é que, claro, e aí guardam-se as proporções, mas o coronavírus, praticamente,
ele tem a mesma capacidade de se espalhar em todos os lugares. Então, não é porque numa cidade pequena há um número pequeno de casos que pode haver a retomada 100%, né, em 100% da normalidade daquele local. Não é isso. O que acontece? Algumas cidades têm mais e outras têm menos casos, porque em alguns lugares há mais testes, em outros há menos testes. Essa que é a grande verdade. Quem testa mais encontra mais casos, quem testa menos encontra menos. É uma questão bem lógica. Então, por menor que seja a cidade, por mais que os números oficiais não mostrem isso, nessa cidade tem bastante caso. Não há a menor dúvida disso. Então, isso precisa ficar bem claro para as pessoas e tem que servir até como um alerta ou até como uma razão para que elas se cuidem. Não dá para acreditar apenas no número oficial, aquilo que as secretarias de saúde apuram, porque a situação ela não é essa, ela é diferente. É a tal da subnotificação que a todo momento se fala e a gente escuta informações assim das mais variadas sobre a tal subnotificação. Então tem que ter isso em mente para não achar que daqui a pouco dá para relaxar por completo, né? Eu acho que essa normalidade que a gente está dizendo que tem que existir com restrições, e o Lincoln colocou muito bem, ela depende muito do comprometimento das pessoas. Se as pessoas se comprometerem, eu acho que dá para levar uma vida razoavelmente normal, pensando em saúde e pensando também na sobrevivência das nossas economias, que, como eu coloquei, são economias de cidades de interior, cidades pequenas, no máximo cidades médias, como Pato Branco, como Francisco Beltrão, mas no geral são economias de cidades muito pequenas e que tendem a sofrer muito mais que um centro maior, né? Eu estava vendo agora de manhã, a Itália, até abri aqui a matéria, ó, ela está retomando as atividades, ó, piscinas públicas e parques aquáticos reabertos, mantendo uma distância de 7 metros das pessoas na água, a Veneza ativando as gôndolas, voltaram aos canais, num fluxo bem menor, na Praça São Pedro, no Vaticano, recebendo a tradicional bênção do Papa Francisco, as pessoas também evitando aglomeração. Então, lá que era um foco, lá que teve um índice altíssimo de contaminação e mortes em relação pegou bem o início, você vê que eles estão retomando as atividades de uma forma gradativa, tomando esses cuidados. Então, a preocupação maior é isso aí, é ter a consciência das pessoas de que podemos voltar, desde que todo mundo se cuide. Você falou antes, pode falar aí, Guima. A Itália que sofreu pra caramba, né, com o coronavírus. A gente, né, sentia, até porque tem muitos vividentes paranaenses que trabalham na Itália, né, nossos amigos que moram lá, e daí a gente tinha notícias diárias, via na televisão também, nas mídias, né, como o povo italiano estava sofrendo, né. E muito se deu uma explosão de casos na Itália, aconteceu justamente uma partida da Champions League, que foi Atalanta e Valência, né, o coronavírus já estava por lá e o pessoal mesmo assim resolveu fazer o jogo, achou que estava tudo tranquilo, né, e colocou mais de 40 mil pessoas dentro do estádio. E era a Atalanta da Itália contra o Valência da Espanha, né, e justamente ali, né, houve muito contato, a contaminação foi muito grande, né, e justamente os dois países da Europa que mais foram atingidos, né, Itália e Espanha. Então tá aí, né, quanto às vezes falta o cuidado, às vezes, né, depois paga um preço muito alto por essa falta de cuidado. Eu acho que nós aqui no Brasil não estamos sentindo tanto na pele a gravidade desse momento, porque o nosso país é muito grande, é o tal do país continental, né? É um país absurdamente enorme. Por exemplo, quantos países da Europa são necessários para ter um território do tamanho do Brasil, né? Mas a gente está vendo aí morrer mais de 1.000 pessoas por dia, praticamente todo dia. Então, acho que por haver um distanciamento entre as regiões, né, do país muito maior do que nos países europeus, a gente acaba não sentindo, talvez, na pele a gravidade do momento, né? E felizmente a gente tem que comemorar não, a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo, que nós do interior ainda estamos vivendo uma situação bem diferente, né? Quase não há mortes, temos uma capacidade hospitalar para atender as pessoas muito boa,
Agora, tem lugar do Brasil aí que está vivendo o caos que nem a própria Itália viveu, né? Então, acho que isso é importante de se ter em mente sempre para que a gente saiba que se nós respeitarmos essas novas regras, respeitarmos essa nova realidade, a gente vai, pelo menos aqui no interior, a gente vai ter condição de sair disso aí com até com uma tranquilidade, quem sabe, né? Torcer para que poucas pessoas morram aqui, na nossa realidade, no nosso círculo de convivência regional, né? Porque realmente há alguns pontos do país em que a situação é terrível, como foi a da Itália, talvez até muito pior que isso, né? Então, por ser um país tão grande assim, eu acho que a gente acaba não sentindo tão profundamente assim o que daqui a pouco alguns europeus vivenciaram, né? Mas sem deixar de lembrar que tem brasileiro aí, claro, que está sofrendo muito, né? Imagina, são praticamente 30 mil mortes, é uma quantidade muito, muito grande de vidas perdidas e é inconcebível, é triste, né? Por isso que eu acho que nós que estamos conseguindo viver quase que normalmente, a gente tem que valorizar isso e cada um fazer a sua parte, né? Você falou, Thiago, ali de cidades brasileiras que podem se comparar à Itália, né, e Espanha, ou países europeus. Manaus é o principal caso, acredito, né? Porque Manaus teve ali muitos casos, né? Decretou calamidade pública, estado de emergência, os hospitais não comportavam mais gente, e aí as pessoas acabaram morrendo, né? Acabaram morrendo por falta de tratamento, por não ter condições adequadas, né, para combater o coronavírus, combater os sintomas, e acabaram morrendo. São Paulo também, a gente tem muitos casos, né? Quase 100 mil casos em São Paulo. Enfim, são as maiores capitais, né? A maior capital e também uma das capitais, né, que não tinha assim tanto acesso a hospitais, né, e atendimento ao público em geral. Ainda sobre o distanciamento social, o Link falou dos eventos, né? Infelizmente, eu acho que os eventos com aglomerações, esses não vão poder ser realizados tão cedo, né? Eu acho que não consigo olhar aí para um futuro próximo, daqui 1, 2, 3 meses, achando que daqui a pouco as empresas que trabalham aí nesse ramo de entretenimento vão poder fazer um show, vão poder fazer um evento para mais gente, né? Eu acho que talvez esse seja o setor que vai demorar muito mais tempo que os demais para conseguir sair disso e voltar quem sabe, voltar próximo, talvez, daquilo que já viveu um dia, né? Um dia que eu digo sei lá, meio ano atrás, né? Então, esse setor, infelizmente, esse vai sofrer muito mais que os outros. É o que mais atenta contra o que nós estamos pregando, né? Infelizmente, Sim. né? Exato. Inclusive, tem uma projeção que indica que os shows e festivais só devam voltar à normalidade em setembro de 2021. Né, um estudo feito, né, por acredito que é uma empresa de eventos americana, enfim, algo assim, dizendo que a projeção é para que eventos com grande porte de público, né, com muita aglomeração de pessoas, seja possível só em setembro de 2021. Então, já se vai mais de um ano sem eventos, né? Vai para quem, né, é dono de centro de eventos, para quem, né, trabalha com festas, promoters, é um ramo de negócios que vai sofrer, já está sofrendo, mas vai sofrer muito mais ainda aqui para frente, se confirmar essa projeção de eventos só para o segundo semestre do ano que vem. Tomara que não se confirme, né? Porque a gente quer que todo mundo, independentemente do segmento em que atua, tenha condições de retomar aí a sua capacidade de produção o mais rápido possível, né? E assim, economicamente falando, a gente já percebe os reflexos, é óbvio, todo mundo percebe, tem desemprego, tem redução de salário, tem redução de jornada, tem, enfim, uma série de medidas que na prática elas estão sendo adotadas por quem emprega, né? Então, assim, está mais que evidente que a gente já percebe muitos reflexos econômicos. Como é que as nossas cidades, que são pequenas e que, consequentemente, têm economias pequenas, vão sair disso? Eu imagino, sinceramente, que daqui a 1, 2 meses a gente já vai estar numa situação muito melhor do que hoje. Então, talvez já com bem menos regras de distanciamento. Economicamente falando, como é que o nosso Sudoeste, como é que Coronel, Chopinzinho, Pato Branco, Beltrão, Mangueirinha, como é que esses locais vão estar daqui
há algumas semanas? O que vocês imaginam que pode acontecer? Olha, economicamente falando, eu vejo que, como a gente citou antes, o comércio gradativamente está voltando ao normal. A nossa região, a agricultura é muito forte. Então, teve um momento que a agricultura, semana passada, retrasada, enfim, o soja chegou a R$100 a saca. Tipo, histórico isso. Obviamente, o dólar influencia isso muito. E talvez agora no plantio, sementes, insumos que são regulados, o valor é regulado pelo dólar, talvez eles paguem muito mais caro por isso. Obviamente que esse dinheiro acaba circulando aqui, mas se você não tem onde gastar, não tem aonde a economia, infelizmente, não vai girar, né? O que eu vejo é que o comércio sofreu muito. O nosso comércio local, nossas empresas locais aqui sofreram de uma maneira assim brutal. Obviamente, por necessidade, por precisar ter que fazer esse tipo de isolamento, ter que fechar. Alguns setores que foram considerados como serviços essenciais, esses aí tiveram seu faturamento mantido, ou até um faturamento muito superior ao período, né? Ao período, ou até períodos de grande movimento do ano, seriam a safra deles, que mantiveram ali o seu faturamento, ou até maior. Mas tem lojas pequenas, que eu acredito que vão demorar muito tempo para recuperar, para se levantar desse tombo, ou até mesmo vão acabar fechando. Eu acho que vão acabar quebrando. E também porque foi repentino, né? Talvez se a gente soubesse que essa realidade iria se colocar de uma forma tão profunda assim, se a gente tivesse uma noção melhor disso, talvez até as empresas menores poderiam ter pensado uma forma de se planejar um pouquinho melhor. Mas isso também acaba sendo um ensinamento, né, para quem está nesse meio. Tem que estar preparado para qualquer coisa. Eu acho que essa talvez esteja sendo a experiência mais difícil para qualquer pessoa do ramo de negócios. E o comércio veio de uma época muito difícil. Bom, o empresário sabe, final de ano é imposto dobrado, é 13º, tudo. Assim, um dos piores meses de valores, de saída de dinheiro que tem. Janeiro, fevereiro, são meses complicados, porque vem da ressaca do final do ano. Tanto que no Brasil tem aquela premissa, né, de que no carnaval, ou na quarta-feira de cinzas, todo mundo se abraça e se dá feliz ano novo. Ai, graças a Deus, o ano vai começar no Brasil. E foi bem na época que foi decretado esse isolamento e foi decretado tudo. Então, já vinha de uma ressaca financeira, de um déficit muito grande e que coincidiu justamente com essa parte ruim. Seria o mês que iniciaria a entrada de dinheiro, posteriormente Dia das Mães, Dia dos Namorados, que são datas que o comércio, de certa forma, ajuda, né? São datas que ajudam o comércio, os eventos. Nós da rádio, a gente é o termômetro do comércio. Muitas empresas, de uma maneira equivocada, ou por não ter condições, acabam tirando a publicidade. É verdade. Eventos, bailão, nossa região tem bastante baile, festa, que entra um extra para nós aqui, a gente consegue dar o giro desse final de ano, não teve esse ano. Não teve. Então, é como até o Guima falou, centro de eventos, lugares, festas, espaços, acabaram não tendo faturamento. E a despesa tem, né? A despesa, o imposto, e é justamente isso que você acabou de falar. Faltou um planejamento pelo fato de a gente não saber que precisaria ter isso aí para essa época. E aí eu acho que fica um ensinamento que tem que ter vamos dizer assim, aquela história da carta na manga, né? Tem que ter, tem que pensar que depois dessa qualquer coisa
pode acontecer, né? E aí eu quero só fazer um link já para encaminhar o final aqui da nossa conversa com a campanha da máxima de valorização do comércio local, né? Eu tenho dito assim, desde que começou esse período aí de distanciamento, de restrições, de comércio fecha, abre, de pessoas tendo que usar máscara, de ter que ficar mais tempo em casa, enfim, eu tenho dito assim que eu acho que é um momento de esforços coletivos, todo mundo tem alguma coisa para fazer, para deixar esse momento um pouco menos pior. E aí o link que eu faço com a campanha da máxima é esse, né? A gente vai continuar consumindo, a gente precisa comer, precisa se vestir, precisa abastecer o carro, precisa, enfim, até mesmo comprar um presente para uma data especial, para uma pessoa que a gente gosta, e aí tem que pensar no comércio local. Eu acho que mais do que nunca é hora de valorizar, né, as pessoas que estão próximas a nós, que fazem parte do nosso círculo e que daqui a pouco vão ter a capacidade com os seus empreendimentos de fazer com que a gente supere essas dificuldades todas o mais rápido possível. Então, eu faço o link com a campanha da máxima de valorização do comércio local, né? Se todo mundo fizer a sua parte, mesmo que essa parte seja pequena, eu acho que o resultado pode ser promissor. Vai ser difícil, sem dúvida, mas com comprometimento de todo mundo aí, com uma visão bem alinhada de que a gente precisa se ajudar, eu acho que dá para pensar aí em meses bem melhores, talvez ainda nesse ano, né? Eu fico bem feliz nessa questão da campanha do comércio, do incentivo do comércio local, porque hoje a gente vê que a nossa ideia estava bem à vanguarda de campanhas que estão acontecendo hoje, né? É verdade. Então, se vê que muitas empresas, muitos meios, veículos de comunicação estão fazendo hoje, associações comerciais estão fazendo de uma forma recente. Nós tivemos essa ideia aqui, e é legal que todo mundo conseguiu aplicar, e agora a gente já está em outras etapas dessa campanha, fortalecendo também os clientes da Máxima, através de ações. Mas, assim, é importante que as pessoas entendam justamente isso, a necessidade de você investir no comércio local. Eu não digo retomar os teus hábitos de uma forma igual ao que você tinha antes, mas assim, você toda tarde ia tomar um café na panificadora do seu bairro, próximo à sua residência, sua empresa. Talvez não dê para você sentar e tomar um café, passa lá, pega uma água. Poxa, vai naquela empresa que você ia toda semana, que você gosta de comprar uma roupa, um vestuário. Obviamente você vai comprar para não ter onde ir, mas tenta, às vezes, passar lá. Eu comprava todo mês uma calça, comprar uma camiseta. A empresa, o dono da empresa também se sente valorizado e vai fazer. É um ciclo, né? É aquela história lá do dinheiro da mulher que prestava serviços, né? Que ela o empresário deixou no hotel e do hotel passou pro os R$100, né? Que daí passou pro padeiro, que passou pro mecânico, que passou pro comércio todo, e o rapaz foi olhar o quarto, a hora que ele voltou não gostou e aquele R$100 estava ali. Então é justamente a gente fazer esse ciclo e fazer o dinheiro circular entre nós, para que a gente consiga de alguma forma usar o nosso dinheiro para honrar os nossos compromissos, né? É isso aí. E aí, Guilherme, alguma consideração? Com certeza, né? A gente é aqui de Coronel Vida falando, mas não fala só para Coronel, né? A gente fala do comércio local da região, né? Que cada cidade, né, apoie e invista no seu comércio. Aí, né, Pato Branco, Chopinzinho, enfim, as outras cidades também, né? Não é porque nós somos de Coronel que nós estamos fazendo apenas para o nosso município. Não, nós estamos fazendo nesse momento para que, né, cada município aposte, as pessoas do município apostem no seu comércio. Né? Em outros tempos, daí sim, daí você vê, né, onde que é melhor para você comprar, se não está do preço do agrado aqui na cidade, vai para outro. Mas eu acho que nesse momento, a gente tem que valorizar o comércio local. Beleza, é isso aí. Pessoal, a gente já estamos com mais de 40 minutos de conversa aqui. Nós tínhamos planejado para essa primeira edição, quase que uma edição piloto, falar meia hora, então acho que a conversa rendeu legal.
deu para a gente refletir de uma forma bem local e regional sobre essa realidade aí imposta pelo coronavírus, e fiquei feliz assim com a forma como se desenhou essa primeira edição, e tenho certeza que a gente vai poder falar não só disso e de muitas outras coisas a partir das próximas edições. Então, um abraço aí para vocês, e vamos esperar que os próximos dias aí passem rápido e a gente já possa preparar a segunda edição do Reverberando, né? É isso aí. Isso aí.